Há 4.000 anos atrás, duas cidades eram tão ricas que seus moradores literalmente pisavam em ouro negro, tão prósperas que Abraão olhou de longe e pensou: ali é o paraíso na terra, tão avançadas que arqueólogos ainda hoje ficam impressionados com o que encontram debaixo da terra. Mas em uma única manhã, tudo virou cinzas. Fogo caiu do céu como chuva, e onde antes havia jardins exuberantes, sobrou apenas sal e desolação. Como duas das cidades mais ricas do mundo antigo simplesmente desapareceram do mapa. E o que a vida nelas tinha de tão extraordinário que ainda hoje desperta curiosidade? Gênesis 13:10 registra algo surpreendente. Quando Ló ergueu os olhos, viu que toda a campina do Jordão era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Mas essa comparação não é exagero poético. Arqueólogos descobriram que o vale onde ficavam Sodoma e Gomorra era literalmente um dos lugares mais férteis do planeta há 4.000 anos. A região possuía algo que transformava a terra em ouro, água abundante e solo rico em minerais. Pesquisas recentes mostram que o Vale do Jordão recebia águas de múltiplas fontes, rios subterrâneos, nascentes naturais e chuvas regulares que criavam um microclima único. Era como se a natureza tivesse conspirado para fazer daquela área um jardim perpétuo. Mas a verdadeira riqueza vinha de algo ainda mais valioso: o betume. Gênesis 14:10 menciona os poços de betume na região, e historiadores explicam que essa substância negra e pegajosa era o petróleo da antiguidade. Egípcios pagavam fortunas por esse material para a mumificação. Construtores da Mesopotâmia precisavam dele para impermeabilizar tijolos. Comerciantes transportavam betume por centenas de quilômetros, e quem controlava os poços controlava uma fonte inesgotável de riqueza. Tel el-Hammam, um sítio arqueológico que muitos pesquisadores acreditam ser a localização original de Sodoma, revela estruturas impressionantes. Muralhas de 10 metros de altura, portões complexos com múltiplas câmaras de segurança e um sistema de armazenamento que sugere comércio em grande escala. Dr. Stephen Collins, que lidera as escavações, descobriu evidências de que a cidade controlava rotas comerciais estratégicas entre a Mesopotâmia e o Egito. O sal também era fonte de riqueza. O Mar Morto produzia sal de qualidade excepcional, essencial para conservar alimentos numa época sem refrigeração. Caravanas inteiras vinham buscar esse ouro branco, que valia seu peso em prata nas cidades distantes. Estudos sobre agricultura antiga revelam que o solo do vale produzia colheitas 3 vezes maiores que outras regiões. Trigo, cevada, tâmaras e uvas cresciam com facilidade quase sobrenatural. Era tanta abundância que Ló nem hesitou quando Abraão ofereceu-lhe a escolha das terras. Seus olhos viram o que parecia ser a região mais próspera do mundo conhecido, mas toda essa riqueza gerou algo inesperado. Quando se tem tudo sem esforço, quando a terra produz sozinha e o dinheiro jorra dos poços como água, o que acontece com o caráter das pessoas? Ezequiel 16:49 dá uma pista perturbadora sobre o que a prosperidade extrema pode causar numa sociedade. E foi exatamente isso que começou a corromper Sodoma e Gomorra por dentro, transformando bênção em maldição. O que acontece quando uma sociedade tem tanto dinheiro que ninguém precisa mais trabalhar? Ezequiel 16:49 responde essa pergunta de forma direta e perturbadora. O profeta identifica 3 características que definiram Sodoma: soberba, fartura de pão e abundância de ócio. Não eram palavras vazias, eram o diagnóstico preciso de uma civilização que tinha tudo, mas perdeu sua humanidade no processo. Estudos sobre sociedades antigas mostram que a abundância extrema cria um padrão previsível. Historiadores documentaram esse fenômeno em várias culturas. Quando recursos básicos se tornam infinitamente disponíveis, o trabalho perde valor, a gratidão desaparece e surge algo perigoso: a sensação de que se é superior aos outros por direito natural. Em Sodoma e Gomorra, a fartura de pão não era exagero.
Escavações arqueológicas revelam armazéns gigantescos com capacidade para estocar grãos por ano, silos subterrâneos escavados na rocha, câmaras de armazenamento com sistemas de ventilação sofisticados e evidências de que havia comida suficiente para alimentar populações muito maiores que as cidades possuíam. Mas, quando se tem comida garantida por gerações, algo muda na psicologia coletiva. Antropólogos estudaram esse fenômeno em sociedades modernas e antigas. A segurança alimentar extrema gera desperdício ritualístico. Jogar comida fora vira símbolo de poder. Banquetes desnecessários se tornam rotina diária. A abundância de ócio era ainda mais reveladora. Na maioria das culturas antigas, todo mundo trabalhava para sobreviver. Pastores cuidavam de rebanhos, agricultores plantavam grãos, artesãos produziam ferramentas. Mas, em Sodoma, a riqueza automática dos poços de betume e do comércio de sal criou uma classe de pessoas que literalmente não fazia nada produtivo. Textos cuneiformes de civilizações mesopotâmicas da época descrevem sociedades similares, onde o ócio gerava vícios comportamentais. Quando não há propósito no dia a dia, quando não há desafios para superar, o tédio se torna uma força destrutiva. Pessoas com tempo infinito e dinheiro ilimitado começam a buscar formas cada vez mais extremas de entretenimento. E foi aí que surgiu o terceiro elemento, a soberba. Ezequiel usa uma palavra hebraica que significa orgulho arrogante. A sensação de superioridade que vem de quem nunca enfrentou dificuldades reais. Era o tipo de arrogância que faz alguém olhar para um estrangeiro faminto e pensar: esse problema não é meu. Mas havia algo ainda pior crescendo nessas cidades prósperas. Algo que Ezequiel menciona logo depois e que explica por que Deus considerou a situação intolerável. Porque quando uma sociedade para de ajudar quem precisa, ela revela que perdeu algo essencial da natureza humana. E foi exatamente essa frieza com os necessitados que selou o destino de Sodoma e Gomorra. Porque uma das maiores riquezas do mundo antigo se tornou sinônimo de crueldade. A resposta está na segunda parte de Ezequiel 16:49, onde o profeta revela o pecado que realmente condenou Sodoma. Não fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Essa frase, traduzida diretamente do hebraico, significa que eles tinham recursos para ajudar, mas escolheram deliberadamente não fazê-lo. No Oriente Médio Antigo, a hospitalidade não era apenas cortesia, era questão de sobrevivência. O Código de Hammurabi, contemporâneo à época de Abraão, estabelecia leis específicas sobre proteger estrangeiros e viajantes. Tabletes cuneiformes da Mesopotâmia documentam que negar comida a um faminto ou abrigo a um viajante era considerado crime grave em praticamente todas as civilizações da região. Mas Sodoma e Gomorra inverteram essa tradição milenar. Estudos sobre códigos legais cananeus sugerem que essas cidades desenvolveram um sistema onde ajudar pobres era visto como fraqueza e display de riqueza era prioridade social. Quando todos competem para mostrar quem tem mais luxo, dar algo para quem não pode retribuir, quebra a lógica do status. Descobertas arqueológicas em Tel el-Hammam revelam evidências dessa mentalidade. Casas com pátios elaborados voltados para dentro, muros altos separando propriedades e ausência total de espaços comunitários onde necessitados poderiam buscar ajuda. A arquitetura urbana foi projetada para isolamento social, não para a comunidade. Gênesis 19:9 registra uma frase reveladora que os homens de Sodoma gritaram para Ló: "Retira-te daí. Chegou só para habitar entre nós e quereria julgar?" Essa reação violenta contra alguém que tentou defender estrangeiros mostra como a sociedade havia se tornado hostil a qualquer forma de proteção aos vulneráveis. Historiadores identificaram um padrão em sociedades antigas extremamente prósperas. Quanto maior a desigualdade interna, maior a crueldade com outsiders. Em Sodoma, ter dinheiro demais criou uma bolha social
onde os ricos pararam de ver pobres como seres humanos semelhantes. Textos rabínicos posteriores preservaram tradições orais sobre como funcionava o sistema judicial de Sodoma. Segundo essas fontes históricas, havia leis que puniam quem desse esmola e juízes que confiscavam bens de qualquer um flagrado, ajudando necessitados. Se essas tradições refletem realidade histórica, explicam perfeitamente por que Ezequiel destacou esse pecado específico. Mas o mais perturbador é que Gênesis 19, 4 por 11 mostra que essa frieza com necessitados evoluiu para algo ainda pior: violência ativa contra estrangeiros indefesos. Quando uma cultura para de proteger vulneráveis, é questão de tempo até começar a atacá-los deliberadamente. A hospitalidade pervertida em violência representava a corrupção total de um valor fundamental da civilização humana. Era o sinal de que Sodoma e Gomorra haviam cruzado uma linha irreversível. E foi por isso que, mesmo tendo toda a riqueza do mundo, essas cidades estavam vivendo seus últimos dias sem saber. Por que Ló escolheu se sentar no portão da cidade todos os dias? Gênesis 19, 1 menciona esse detalhe sem explicação. Mas para entender a vida em Sodoma, precisamos decifrar o que isso realmente significava. O portão não era simples entrada, era o centro de poder de toda a região. Códigos legais mesopotâmicos da época de Abraão, como as leis de Eshnuna, estabeleciam que portões urbanos funcionavam como tribunais oficiais. Anciãos e líderes se reuniam ali para julgar disputas, fazer contratos comerciais e tomar decisões que afetavam toda a população. Sentar-se no portão significava participar do governo local. Mas Sodoma tinha algo único que a diferenciava de outras cidades: posição geográfica estratégica. Rotas comerciais que conectavam Mesopotâmia ao Egito passavam obrigatoriamente pelo Vale do Jordão. Controlar essas passagens significava taxar cada caravana, regular cada transação e lucrar com todo o comércio internacional da região. Tabletes cuneiformes encontrados em Mari, cidade contemporânea a Sodoma, documentam extensas redes comerciais que incluíam cidades do Vale do Jordão. Mercadores transportavam têxteis, metais preciosos, especiarias e produtos agrícolas através dessas rotas por centenas de quilômetros. Cidades que controlavam pontos estratégicos cobravam taxas substanciais por proteção e serviço. Gênesis 19, 1 também menciona que havia praça na cidade, indicando espaço público organizado para atividades comerciais. Escavações em sítios da Idade do Bronze revelam praças pavimentadas adjacentes a portões complexos, projetadas para acomodar grandes multidões durante dias de mercado. O sistema econômico de Sodoma dependia dessa atividade comercial constante. Diferente de sociedades baseadas apenas em agricultura ou pastoreio, essas cidades desenvolveram economia urbana diversificada. Artesãos locais produziam bens manufaturados. Comerciantes ofereciam serviços financeiros. Administradores cobravam impostos e organizavam infraestrutura. Lucas 17, 28 confirma que essa vida comercial permaneceu ativa até o fim. Jesus especifica que pessoas compravam e vendiam como parte da rotina normal. Não era economia estagnada ou em declínio, era sociedade próspera funcionando em plena capacidade. Se você acredita que Deus usa a história para nos ensinar sobre os perigos da prosperidade sem caráter, comente: a riqueza sem Deus é vazia. Mas todo esse sucesso econômico mascarava um problema fundamental. A prosperidade que deveria ser bênção pode se transformar em maldição moral. Lucas 17, 28 preserva uma descrição específica dos últimos momentos de Sodoma. Assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Jesus não escolheu essas palavras aleatoriamente. Cada verbo representa um aspecto diferente de uma sociedade funcionando normalmente até segundos antes da destruição total. A palavra plantavam revela algo importante sobre a economia local. Sodoma não era apenas cidade comercial, era centro agrícola ativo. Gênesis 13:10 explica por quê.
O vale era bem regado, como o jardim do Senhor. Sistemas de irrigação aproveitavam águas abundantes para produzir colheitas excepcionais em região naturalmente árida. Estudos paleobotânicos na região do Mar Morto confirmam que há 4.000 anos a área sustentava agricultura intensiva. Pólen fossilizado indica cultivo de cereais, legumes e árvores frutíferas em escala comercial. O solo rico em minerais produzia rendimentos superiores aos de regiões vizinhas, explicando por que Ló considerou o vale mais atraente que outras terras disponíveis. Edificavam, sugere construção ativa e planejamento urbano contínuo. Diferente de sociedades em declínio, Sodoma investia pesadamente em infraestrutura. Mas o verbo mais revelador é bebiam. Não se refere apenas à água ou bebidas comuns. Em contextos bíblicos, essa palavra frequentemente indica consumo de álcool, como parte de celebrações sociais. Sociedades prósperas desenvolviam culturas de entretenimento elaboradas, incluindo festivais regulares e banquetes públicos que demonstravam riqueza coletiva. Comiam, complementa essa imagem de abundância alimentar. Ezequiel 16:49 já havia mencionado fartura de pão como característica de Sodoma. Lucas confirma que essa abundância continuou até o momento final. Não havia escassez, fome ou sinais econômicos de problemas iminentes. Compravam e vendiam, indica atividade comercial normal. Mercados funcionando, transações sendo completadas, contratos sendo assinados. A vida econômica prosseguia sem interrupções ou sintomas de instabilidade social. Lucas 17:29 marca a transição abrupta. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. A conjunção mas enfatiza o contraste entre normalidade total e destruição instantânea. Não houve período de transição, avisos prolongados ou deterioração gradual. Essa normalidade até o fim explica por que a destruição foi tão chocante. O contraste é proposital na narrativa bíblica. Jesus usou Sodoma como exemplo de como o julgamento divino pode interromper vida aparentemente estável e próspera sem aviso prévio. A lição não é sobre sinais externos, mas sobre condições morais internas que podem tornar sociedades vulneráveis, independente de sua riqueza material. Gênesis 19:24 registra o evento mais dramático do Antigo Testamento com linguagem surpreendentemente técnica. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e sobre Gomorra. A repetição do Senhor desde os céus não é redundância literária. É ênfase de que algo extraordinário aconteceu na atmosfera terrestre naquele dia específico. Evidências geológicas modernas confirmam que algo catastrófico realmente ocorreu na região do Mar Morto há aproximadamente 4.000 anos. Dr. Stephen Collins, arqueólogo que lidera escavações em Tel el-Hammam, descobriu uma camada de destruição que cobre toda a área urbana. Não é evidência de guerra ou incêndio comum. É algo geologicamente único. Uma camada de cinzas e detritos que sugere calor extremo aplicado instantaneamente sobre área extensa. Análises laboratoriais de amostras do sítio revelaram temperaturas que excederam 2.000 graus Celsius. Cerâmica vitrificada, tijolos derretidos e pedras calcárias transformadas em gesso são evidências de exposição a calor muito superior ao que qualquer incêndio normal poderia produzir. Dr. Collins documenta que a destruição foi tão intensa que a cidade permaneceu desabitada por mais de 600 anos após o evento. Gênesis 19:26 menciona que a esposa de Ló ficou convertida numa estátua de sal. Geólogos explicam que a região possui depósitos salinos massivos devido à evaporação do Mar Morto ao longo de milênio. Em eventos de calor extremo, cristais de sal podem formar-se rapidamente ao redor de matéria orgânica, criando estruturas preservadas que arqueólogos chamam de mumificação salina. Se você acredita que Deus ainda age na história hoje como agiu em Sodoma, comente: Deus é justo em todos os seus caminhos. Independente do mecanismo específico,
Dados científicos confirmam que algo extraordinário devastou completamente a região num período muito breve. A transformação foi tão radical que alterou permanentemente a geografia local. Essa imagem de devastação completa marca o fim de duas das cidades mais prósperas do mundo antigo, que desapareceram da história em questão de horas, deixando apenas sal, cinzas e memórias bíblicas de como era a vida há 4.000 anos no vale mais fértil da Terra. Quer descobrir os segredos de outra cidade bíblica fascinante? Clique aqui na tela para assistir como era a vida em Jericó, a cidade das muralhas que caíram com o som de trombetas.